Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras do Secov Rio Preto. Hoje vamos ter o tema os desafios atuais da intermediação imobiliária, com o Ricardo Paixão, nosso vice-presidente da Rede Imobiliária Secov. Envie suas perguntas e dúvidas pelo chat que elas serão respondidas ao final. Falaremos sobre a transformação do mercado imobiliário durante a pandemia e também possíveis cenários futuros. O nosso ilustre palestrante Ricardo Paixão, ele é vice-presidente da Rede Imobiliária Secov, administrador de empresas e com especialização em administração financeira pela PUC São Paulo, executive MBA pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Ele tem MBA em Business Intelligence pela FIA São Paulo e especialização em Business Strategy pela University of La Verne, da Califórnia, Estados Unidos. Ricardo também é corretor de imóveis e advogado com especialização imobiliária, diretor da marca de negócios imobiliários e fundador e CEO da Econatus. Passo a palavra para você, Ricardo, para a sua apresentação, os desafios atuais da intermediação imobiliária. É com você. Valeu, Tiagão. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aí, todo mundo que está nos acompanhando. Já temos quase 30 pessoas, aliás, mais de 30, 35 pessoas com os palestrantes. Estou vendo uma galerinha aí conhecida. Ângelo Frias, lá de Piracicaba. Ângelo, você está com a turminha aí no seu auditório? Você juntou a turminha toda aí? Sim ou não? Responde aí no chat. Mais gente entrando. E a gente vai falar um pouquinho, como o Thiago falou, dos desafios atuais da intermediação imobiliária. A gente vem passando aí por algumas transformações no mercado imobiliário. Antes mesmo da pandemia, a gente já passava por alguns desafios e a pandemia aí trouxe uma série de novos desafios. E todo esse caldeirão, toda essa transformação que está acontecendo, permite a gente desenhar alguns cenários aí do que a gente pode esperar para intermediação imobiliária. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes disso, vamos só combinar a dinâmica da apresentação. A gente vai fazer algo aí bem descontraído, bem informal. Então, se vocês quiserem participar, conforme a gente vai, eu vou expondo os temas, vou trazendo os temas, fiquem à vontade. Vocês já devem estar acostumados com o Zoom, então vocês têm aí o chat ou o bate-papo. Então, fiquem à vontade para perguntar aí a qualquer momento, a interagir, a comentar. Eu vou estar atento a essas interações e, quando pertinentes, eu faço alguns comentários, eventualmente respondo. E, caso fique alguma dúvida para o fim, a gente também vai abrir um tempo para que a gente bata um papo. Tiagão aí vai nos ajudar aí nessa mediação, vai também me ajudar a ler as perguntas, os comentários e trazê-los também ao fim da apresentação. Legal, pessoal? Vamos começar? Vou apresentar a tela, tá? Só um minutinho, pessoal.
Bom, pessoal, vocês estão enxergando a tela aí com um monte de gente? Perfeito, Ricardo. Beleza, obrigado, Thiago. Alexandre, só dá uma olhadinha, porque quem quiser interagir no chat, eu acho que não está permitido para enviar para todos. Você consegue dar uma olhada? Senão eu vou aconselhar o pessoal a entrar no Q&A, na perguntas e respostas. Tem essas duas opções, e o chat eu estou tentando resolver, tá bem? Ah, legal, legal. Porque senão o pessoal só consegue interagir entre anfitrião e palestrantes. Mas não tem problema, pessoal. Eu vou dar uma aquecida aqui para vocês, que talvez não vá aparecer para vocês no chat. Vou dar um bom dia geral, talvez não apareça para vocês. Então, se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, podem colocar que a gente vai receber, mas não são todos que vão conseguir ler, tá bom? O Alexandre vai tentar resolver isso ao longo da apresentação. Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho dos desafios atuais da intermediação imobiliária. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou olhar para trás, vamos tentar entender o que aconteceu com a intermediação imobiliária ao longo das décadas. Então, eu vou trazer aqui 4 cortes dos anos 70, 80, 90 e 2000, para finalmente chegar na época atual que a gente está vivendo. Respondam aí no chat, pessoal. Quem aqui já era no mercado imobiliário nos anos 70? Põe no chat aí, sim. Quem tem coragem de falar, né? Porque muita gente pode estar e não vai querer falar, né? Sartori aqui falou, anos 70 não, né? Tá bom. Então vamos supor que não tem ninguém aqui dos anos 70. Alguém já viu isso daqui? O que era isso daqui? Alguém sabe o que é isso daqui? Sabe o que é isso aqui, Ricardo Sartori? Sim ou não? Isso aqui é um cartão perfurado, pessoal. Era como se utilizava a programação, como se utilizava um computador à época, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver quais foram os desafios, quais foram as transformações que aconteceram ao longo das décadas e quais foram as inovações que existiam à época. Como é que era o modelo de negócio de quem intermediava imóveis nos anos 70, 80, 90 e quais foram as transformações que vieram para transformar efetivamente o mercado. Anos 70, a gente não tinha isso, né? Anos 70, nenhuma imobiliária usava o computador para alguma coisa, né? Até porque olha como é que era o computador, né? Imagina você chega numa imobiliária e tem um negócio desse aqui para atender. É algo meio Jetson, né? meio esquisito, meio complicado. E o que tinha? Como é que funcionava? Qual era o jeitão do mercado imobiliário nos anos 70? Fichário, né, pessoal? Alguém usa fichário hoje em dia? Respondam aí no chat ou na perguntas e respostas, no Q&A. Acho que não, né, gente? Qualquer um hoje tem um sisteminha chamado de CRM, chamado de sistema para imobiliária, que joga lá os imóveis e joga os clientes. Então, nessa época, como é que funcionava? Era um ficháriozinho, você tinha o papel, os imóveis estavam lá nesse fichário, os mais ousados tinham fichários coloridos, com capa de couro, com a gramatura do papel maior, mas não era uma grande inovação, era isso que tinha. E a gente tinha também o controle dos clientes, era a agendinha dos corretores, né? O corretor jogava as informações dos clientes na agendinha. Agora eu vou refazer a pergunta, tá? Eu fiz a pergunta do lado do imóvel, né? Que imobiliária ainda hoje usa fichário? Mas pergunto para vocês, quantos corretores ainda lançam informação de cliente na agendinha de papel e não lançam no sistema? Respondam aí, pessoal. Muitos. E a gente sabe a dificuldade que é de lançar esses dados dentro do sistema. Mas vamos nos ater aqui a uma peculiaridade dos anos 70. Geralmente, quando você entrava num salão de imobiliária, você tinha um fichário, e esse fichário, curiosamente, estava preso com um cadeado, com uma correntinha, para que ele não fosse levado. Então, eu quero que vocês visualizem
essa questão do cadeado. Isso era um ativo da imobiliária, né? Os imóveis eram um ativo, aquela informação era da imobiliária. E se alguém quisesse acessar, estava nesse fichário em nenhum outro lugar. Você tinha os anúncios de jornal, os mosquitinhos, né? Linhas, que muitas vezes eram anúncios isca, né? Sequer representavam um imóvel real, para conseguir atrair o lead. E assim começou a se formar o jeitão do mercado imobiliário. Imobiliárias como Clineu e Rocha estabeleceram o formato onde você tem um corretor, você tem um promotor, você tem um líder, um gerente que faz a negociação, um fechador. Esses todos interagem com a imobiliária, que dá estrutura, que faz anúncio, e assim se formou o jeitão como é uma imobiliária. E que permanece, muita parte desse modelo permanece até hoje. Eu faço questão de trazer isso. Às vezes o pessoal pergunta, pô, mas para que trazer essa informação dos anos 70? A gente ainda tem muito presente hoje do que se formou nos anos 70. Então, para a gente tentar desenhar o cenário do que está por vir, é importantíssimo que a gente entenda o porquê. Então, anos 70, a gente tinha o fichário, os mais ousados usavam centrais de telefônicas, usavam processos, mudavam processos de atendimento para tentar melhorar, deixar mais rápido. Os mais ousados também compravam essa calculadora aqui, que hoje é a 12, né? HP 12C, a 38C, na época custava $5.000, hoje com cento e poucos reais, vocês conseguem comprar uma HP 12C. E o que a gente tinha de dilema? Na verdade, não tinha grandes novidades. Era mais realmente conseguir acertar o processo e tocar o barco. Anos 80 vieram e aí começa o grande duelo, computador versus fichário. O computador vem para substituir o fichário. As imobiliárias e corretores com muito receio de jogar essa informação dentro do computador. E aí eu pergunto para vocês, por que esse receio? Lembram do cadeado? A informação era da imobiliária. No momento que você começa a colocar no computador, de alguma maneira, a imobiliária e o corretor se sente menos empoderado. Essa informação, de alguma maneira, ela está sendo compartilhada. E, obviamente, que há uma resistência, uma vez que a imobiliária detinha essa informação, a imobiliária e os corretores detinham essa informação, tanto é a figura do cadeado. Muita gente questionava por que trocar, né, o computador para... Então, a ideia era migrar as fichas de imóveis para o fichário do computador e indexação de campos de pesquisa. Os primeiros CRMs começaram a se consolidar nessa época, né? Lembrando que um CRM é um repositório de imóveis e um cadastro de cliente para que faça o gerenciamento, a gestão de quem quer comprar, alugar, de quem quer vender. E aí a gente tinha alguns dilemas, algumas resistências, né? Então, na época... Quem viveu essa época, os anos 80, sabe muito bem que os mais resistentes apostavam todas as fichas contra essa mudança. Imagina que vai mudar esse fichário bonito, é fácil, é rápido, o computador não funciona, o computador ninguém sabe mexer, e muita gente apostava que essa transformação nunca aconteceria. Lógico que, olhando para trás, é muito fácil a gente vê que essas pessoas estavam erradas. Porém, na época, no calor do momento, sempre é difícil de ter essa clareza da transformação que está acontecendo. Então, anos 80, basicamente, era esse o desafio. Chegamos nos anos 90, pessoal, e as interfaces do computador, o preço de um computador, o mouse não era mais linha de comando, começa a ficar tudo mais fácil. Observem que essa facilidade criada começa a diminuir a resistência daqueles. E quanto mais pessoas vão adotando a transformação, as outras também vão entrando. Geralmente você tem o Gartner, ele tem uma curva da adoção de tecnologias, de inovações. Você tem uma curvinha de resistência no início, geralmente no início eles chamam dos early adopters, as pessoas que adotam inicialmente isso, são entusiastas, são pessoas que são movidas à inovação, gostam do novo.
e são as primeiras a adotar. E depois, aos poucos, vai se diminuindo a resistência, mais vão adotando, e quando você chega no pico, é quando a cauda longa começa a adotar, ou seja, a grande maioria começa a adotar a inovação. Então, nos anos 90, efetivamente, houve a migração do fichário para o computador, só que esses computadores já começavam a trabalhar em rede, essa informação começava a ser compartilhada, prestem muita atenção, saiu de um fichário com um cadeado, essa informação começa a ser compartilhada nos computadores, e em 95 acontece um negocinho interessante, chamado internet comercial. O lançamento da internet comercial, onde a ideia é, nos primeiros sites, de começar a anunciar esses imóveis, começar a divulgar os imóveis nesse negócio novo chamado internet. Então, olha que bacana. Interface melhorando, as pessoas adotando a tecnologia, começando a utilizar, e aí a gente tem esse ambiente criado, toda essa infraestrutura criada por uma grande transformação que estava para acontecer. A gente tem aqui também, começa dos anos 95 adiante, 97 mais ou menos, a acessibilidade a fotos digitais, a começar a tirar fotos digitais. As primeiras máquinas grandonas, Mavica, quem lembra da Mavica, da Sony, que gravava a foto dentro do disquete? Os corretores iam com aquele monstrengo lá, se o cliente não gostasse, já servia como arma também. Então, pessoal, essa transformação acontecendo, começa a tirar fotos dos imóveis, fotos digitais, internet, divulgação desses imóveis na internet, acesso à informação, o público, o consumidor começa a querer acesso à informação, mais transparência, mais velocidade, mais fluidez na prestação do serviço. E olha que curioso, a gente chega no começo dos anos 2000, a resistência aqui dos anos 90 era justamente essa. Imagina que a gente vai trocar o jornal onde a gente anuncia, onde a gente tem lead, onde a gente tem controle, onde quem tem dinheiro procura, é só a molecada que procura na internet. Esse negócio de internet é coisa de doido. A gente nunca vai trocar o jornal por esses portais novos que estão surgindo aí, Área Útil e companhia. Quem ouviu falar do Área Útil? Os primeiros portais aí imobiliários. IG aparecendo. E aí vem os anos 2000, toda essa resistência, de novo, aquela mesma pessoa que nos anos 80 duvidava que sairia do fichário para o computador, é a mesma pessoa que nos anos 2000, nos anos 90, não acredita que o jornal vai acabar, o classificado vai quase se extinguir e vai dar espaço para uma nova forma de procurar imóveis. E aí a gente tem toda essa transformação que acontece nos anos 2000. A tecnologia vem para valer, muda o ambiente das empresas, é muita tecnologia aparecendo, o que deixa as pessoas um pouco atordoadas. E o que a gente tem, basicamente, que prepara para os desafios que a gente tem hoje? É a constituição desse cenário. E eu tenho aqui 3 pontos para trazer para vocês que acontecem de importantes nos anos 2000. A gente tem a evolução dos softwares imobiliários. Softwares imobiliários que eram meros repositórios de imóveis, de estoque. Deixa eu jogar o imóvel aqui dentro do sistema. Eles passam a gerar mais inteligência, a gerar relatórios, chamados SIGs, Sistemas de Informações Gerenciais. Então, eu consigo saber quantos imóveis eu captei, quantos clientes entraram, que cliente tem mais perfil, cadastro perfil de cliente para fazer cruzamentos. Começo a ter um sistema de gestão mais eficiente através de dados e através desses sistemas imobiliários, desses CRMs imobiliários. E eles passam a evoluir. Passam também a se integrar com portais. Hoje, o que é natural para a gente, na época, não era natural para os CRMs.
Eles passam também, no momento que você cadastra o imóvel no CRM, ele passa a ir automaticamente para os portais imobiliários. A gente tem uma mudança de comportamento do consumidor, aquilo que eu disse. A informação que nos anos 70 estava guardada literalmente com um cadeado, hoje ela passa a ser pública. Os imóveis estão anunciados. O acesso a esses dados, ele começa a ficar mais fácil. E começa uma migração de poder, de equilíbrio de poder entre a informação que a imobiliária tem e o que o consumidor espera. Qual que é essa diferença? A diferença é, não basta mais você ter o imóvel. O imóvel você tem, a gente não trabalha no ambiente de exclusividade no Brasil, então você e todos os outros têm, então há que se agregar valor no serviço imobiliário para que o consumidor perceba esse valor. Então, existe uma mudança de comportamento no consumidor. E vale reforçar, o que é óbvio, isso acontece em todos os ambientes, não só no imobiliário. Aliás, no imobiliário sempre chega depois. Curiosamente, sempre chega depois. E aí a gente tem, finalmente, a consolidação dos portais imobiliários. E aqueles resistentes que apostavam que isso nunca iria acontecer, a gente tem decretada a transformação dos classificados de jornais, que nasceram em 1821, lá no Rio de Janeiro, no O Tamoio e o Sentinela do Rio de Janeiro, foi quando apareceram os primeiros classificados. E a gente tem essa transformação, essa migração para a consolidação dos portais imobiliários. Pessoal, o dilema dos anos 2000 é como acompanhar a velocidade da mudança. Então, a coisa começa a ficar acelerada, os modelos de negócio começam a surgir, começa a ficar um mercado efervescente para a mudança. E aí a gente chega nos anos 2010. Pessoal, a Lucimara colocou aqui, só para avisar todo mundo, tá? A Lucimara colocou aqui no chat que já está liberado para envio de perguntas, ou seja, se vocês entrarem no chat, no bate-papo, vocês, aqui embaixo, tem um botãozinho escrito para. Aí vai estar por default, por padrão, vai estar para anfitrião e palestrantes. Vocês coloquem aqui para todos, porque aí a gente cria um ambiente de interação melhor. Então, vocês vão, conforme eu vou falando, se vocês quiserem fazer no comentário, façam, porque aí a gente já consegue criar uma dinâmica mais saudável de interação. Eu vou fazer um teste aqui, eu gostaria que vocês me respondessem, só para ver se está todo mundo ligado. Mandei um bom dia a todos aí. Ricardo, tem 3 participantes que estão com a mão levantada, se eles tiverem pergunta, pode escrever aqui no a galera no chat, tá... obrigado, Alexandre. Obrigado, Thiago. Pronto, agora todo mundo consegue aí responder. A galera tá participando, hein? Gostei. Beleza. Valeu, pessoal. Vamos lá. Agora sim. Quando a gente faz no mundo virtual, é importante entender a interação com o público, né? Quando você está presente, você vê, você conversa, você olha as pessoas. Aqui, o chat é o que substitui esse calor dos encontros presenciais. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente chega nos anos 2010. Anos 2010, pessoal, começa aí uma série de transformações. As primeiras proptechs, startups surgindo para transformar o mercado aparecem. E o mercado imobiliário tradicional, conservador, que antes se falava em décadas, agora a gente fala de ano em ano, né? De ano em ano vem uma bomba, vem uma novidade, vem algo que a gente tem que se transformar. É quase que uma transformação diária, camaleão, a gente está toda hora se transformando. O que acontece nos anos 2010, pessoal? Vamos lá. Vocês estão enxergando a tela? Eu parei aqui? Sim? Sim, Ricardo. Legal. Então, anos 2010, fazendo um grande resumo, para a gente não tomar muito tempo de cada
tecnologia, cada inovação. Esse ambiente efervescente, ele traz muita inovação, muita tecnologia nova, muita novidade. E a gente sabe que não são todas as novidades que permanecem, né? Aliás, grande parte das novidades não permanecem. Então, é muito difícil, o grande desafio é que as empresas, as imobiliárias, entendam qual transformação que está vindo realmente, aonde eu tenho que apostar. Então, nos anos 2010, basicamente, a gente tem esses 4 vetores, que são a sigla SMAC, S-M-A-C. O que significa isso? O social, as redes sociais vêm definitivamente. E a gente não está falando só de uma rede social para ficar batendo papo, ficar tirando foto de almoço, etc, etc. O ser humano é um ser essencialmente social. Porém, as redes vieram para aumentar, potencializar esse viés que tem. Ela não nasceu como, a rede social é um problema. Não. O ser humano é social e deseja se comunicar. E no momento que elas viralizam, a acessibilidade, aquele que consome informação também é gerador de informação. E isso cria realmente uma mudança. Então, hoje as pessoas não querem só ler a informação num site, elas querem gerar, elas querem ser protagonistas. E a rede social trouxe um pouquinho disso, com o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente tem o mobile, que é a mobilidade com que você consegue acessar, basicamente traduzida nos aparelhos celulares. Não só neles, então você tem óculos, você tem relógio, você tem uma série de pontos. Você pode acessar a informação a qualquer lugar à distância de um clique. Isso permite que as pessoas, a todo momento, estejam consumindo e gerando informação. Isso permite que as pessoas gerem informação não só escrita, mas da onde estão, a localização de fotos, de interação, de percepções, de experiências, inclusive com as empresas. E tudo isso cria um novo ambiente que as empresas têm que lidar. Toda essa questão do social e do mobile, ela gera essa questão do analytics, dos dados. Vocês já ouviram falar que os dados são o novo petróleo? Porque tudo isso gera dado. Todas essas interações geram dados que têm que ser interpretados, que têm que ser utilizados para, no fim do dia, criar uma melhor experiência para o consumidor. Então, não é mais aquele cenário do SIG, dos sistemas de informações gerenciais que eu falei nos anos 90. Deixa eu ver o número de captações, deixa eu ver. Não, isso é o básico, isso é feijão com arroz. Os dados trazem um mundo extremamente novo. Eles descem para o chão da fábrica, para a operação, para deixar a operação mais eficiente e uma melhor experiência para o usuário. Então, eu sei que aquele perfil de usuário cabe para aquele tipo de imóvel, eu sei que aquele usuário quer visitar esse tipo de imóvel, e assim por diante. Você vai melhorando a eficiência, você vai fazendo matches, encontros mais adequados, cruzamentos mais adequados, para trazer uma eficiência para quem está procurando imóvel. Afinal de contas, a gente sabe que imóvel, em sua regra, é o maior investimento da pessoa, não só financeiro, mas também o custo emocional que pode ter uma escolha errada de um imóvel, localização errada, não conseguir vender depois, não conseguir trocar, não conseguir migrar, enfim, uma série de pontos que eu não preciso explicar para vocês. E, por fim, o cloud, que é tudo isso navegando, não mais em um lugar físico que você tem que ir lá acessar, mas tudo isso navegando, todos esses dados navegando numa grande nuvem que você pode acessar a qualquer lugar. Esses 4 pontos causam uma verdadeira revolução nos anos 2010. Aqueles que enxergaram isso como uma ameaça acabam sucumbindo. E aqueles que enxergam isso como uma oportunidade acabam crescendo. É o que a gente visualiza, o que a gente enxerga aí a partir dos anos 2010.
Pessoal, anos 2010 começam a se consolidar novos modelos de negócio. Em cima de toda esse contexto que eu criei para vocês, permite que novos modelos de negócio sejam criados e questionem. Muita atenção, pessoal. Lá nos anos 70, por que eu fui lá nos anos 70 trazer a informação? Esses novos modelos de negócio criados em 2010 questionam os modelos que existiam nos anos 70. Olha que legal. Lembra do cadeado lá do fichário, da informação? Pergunto para vocês, a informação do imóvel é da imobiliária? Aqueles que ainda acham isso, que o diferencial é ter um imóvel, não estão acompanhando as mudanças. Toda essa transformação dentro desse contexto cria novos modelos de negócio que, sobretudo, questionam aquele modelo consolidado nos anos 70. Que ele era baseado num outro pano de fundo. Num pano de fundo que não existia tudo o que existia hoje. E aí a gente tem a questão da desintermediação. Fantasma para quem é intermediador, né? Alguns intermediadores começam a sumir, porque eles são considerados... Quando é que acontece a desintermediação, pessoal? O Ângelo colocou aqui, a informação passou a ser bidirecional. Realmente, com o social, ela começa a ser bidirecional. É um lado produzindo, o outro falando em tempo real. Mas, pessoal, quando que a desintermediação acontece? Quando o intermediador passa a ser uma peça ineficiente. Quando ele não agrega valor ao negócio. Quando ele mais atrapalha do que ajuda. Concordam? Pergunto para vocês, quais são as imobiliárias que vão sobreviver a toda essa transformação? Aquelas que conseguirem agregar valor. A boa notícia, pessoal, é que a desintermediação não prosperou nos anos 2010. Inúmeras empresas que propunham juntar proprietários direto com vendedores, na verdade, nada mais eram do que novos intermediadores, com novos modelos de negócio. E as imobiliárias passaram a se transformar também, buscando mais eficiência, buscando agregar valor ao negócio, e dessa maneira, a desintermediação, não só no Brasil, mas mundialmente, a desintermediação imobiliária, tá? No que diz respeito à imobiliária, quando a gente olha números da China, dos Estados Unidos, número de corretores, a gente vê um aumento. Porém, uma coisa é certa, esses que estão surgem com uma mentalidade diferente, uma mentalidade dentro desse contexto que a gente está conversando. E certamente aqueles que resistem à mudança não são esses que vão crescer. Porém, a gente sabe também da dificuldade. É muito fácil falar que tem que adotar a mudança, a transformação. O problema é saber qual transformação, já que existem um monte de transformações. E mais do que isso, o timing. Quando adotar essa transformação? Quando ela já está madura ou arriscar quando ela ainda não é madura? São apostas. Muito comum de empreendedores, muito comum de empresas, apostas que envolvem riscos. E aí cada um tem a sua maneira, mais conservadora, menos conservadora, de atuar. Mas uma coisa é certa, e uma notícia que alenta o setor. A transformação está acontecendo a partir de imobiliários e corretores que se reinventam. Eles não estão sumindo. Pelo contrário, aqueles que conseguem se adaptar estão prosperando. Lógico, sempre levando em conta, né, carrossel, vem pandemia, política, juros. Hoje uma notícia ruim, Selic 13,75 ou 25. Isso é ruim para o mercado. Mas, enfim, quem está no Brasil já está acostumado com esse carrossel. Carrossel não, montanha-russa, né? Carrossel é muito é para amador, né? O Brasil não é para amador, é montanha-russa daquelas do lado de Orlando lá. Pessoal, vamos lá. Então, o que a gente tem desenhado de cenário para o mercado imobiliário? Isso aqui é um estudo que a gente desenvolveu junto à Fundação Dom Cabral, que a gente traz aqui, que hoje o mercado ele tem essas 4 características, né?
O mercado imobiliário ele é fragmentado por sua natureza, os imóveis estão espalhados, você tem imobiliárias locais, importantes imobiliárias locais, que não necessariamente conseguem reproduzir o seu sucesso naquela localização em outro. Você tem capilaridade, você tem muitos players, você tem muitas imobiliárias pequenas, algumas médias, poucas grandes, porém todas elas compartilhando quase que dos mesmos imóveis, já que não há o cenário de exclusividade. Então, isso traz uma série de desencontros de informações, falta de coordenação de ações, o que acaba levando para a redundância de oferta. Quando você olha os portais imobiliários, você tem o mesmo imóvel anunciado várias vezes por diferentes pessoas, com informações diferentes e, o pior de tudo, com preços diferentes. Você tem imóveis anunciados que já foram vendidos há 1 ano, há 2 anos. A política, a forma que se consolida esses anúncios, ela ainda é tóxica e perversa, que acaba trazendo uma má experiência para o consumidor. A partir dessa redundância de oferta, você tem a redundância de demanda, ou seja, aquele que procura o imóvel, procura com vários corretores, às vezes o mesmo imóvel ele chega a ver com corretores diferentes, o que traz uma ineficiência muito grande, uma baixa taxa de conversão para a imobiliária e você cria um ambiente propício para oportunistas, né? Para atravessadores, aqueles que não fazem o serviço efetivamente, de repente conseguem capturar um cliente nessa bagunça, nessa selva que é o mercado, e aí você acaba trazendo uma espiral de desconfiança mútua. Clientes não acreditam em imobiliários e corretores o que é pior, não acreditam em clientes. Basta você ouvir alguns atendimentos, acompanhar alguns atendimentos, às vezes o corretor faz muita pergunta porque ele está meio desconfiado, não sabe bem se o cara quer, o que ele quer. Você tem a característica da jornada ser longa. A jornada de compra é muito longa. Então, esse cara começa, daqui a 1 ano e meio é que ele vai comprar, muitas vezes. Então, isso acaba trazendo aí uma série, essa espiral que é, de novo, tóxica e perversa. Traz uma baixa motivação para o corretor, por causa dessa baixa taxa de conversão. A notícia boa é que todo esse contexto, toda essa transformação, ela está aí para ajudar nessa transformação, tá? Nessa mudança desse cenário de fragmentado, redundância de oferta, para um cenário melhor, mais saudável. E mais saudável implica melhor experiência do consumidor. Todas as decisões da imobiliária têm que estar centradas na questão da experiência do consumidor. Será que essa mudança que eu fiz interna na minha empresa, desse processo, desse modelo de negócio, essa ferramenta que eu adotei, ela está melhorando a experiência do consumidor? Porque até então, pessoal, isso pode parecer óbvio, tá? Mas até então, se a gente olha para trás, anos 2000 para trás, o modelo de negócio que a gente criava era para atender os clientes internos, era para acomodar o corretor. Então o corretor captou, vai atender o lead. Legal, por quê? Porque é meritocracia, ele captou, ele pode atender o lead. O problema é que o cliente quer ser atendido rápido, porque quando ele compra alguma coisa na internet, hoje a informação é rápida. Será que aquele que captou o lead vai estar disponível na hora que o cliente precisa e quer? São alguns dilemas que a gente passa e que tem que ser enfrentados. Não adianta empurrar isso para debaixo do tapete. Esse é só um exemplo que, inclusive, já tem mudado consideravelmente. Começando pelo mercado de locação. Foi o primeiro a se transformar antes mesmo do de venda. Então, pessoal, finalmente a gente chega nos anos 2020. E aí, a gente tem alguns desafios, e a partir de agora, feito aí uma ressalva, a gente vai traçar alguns cenários, tá? E como cenário, não existe verdades, né? Até agora é muito fácil o que eu trago aqui, é difícil de questionar, né? É algo que aconteceu. Porém, daqui para frente, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Daqui para frente é que é o desafio. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu queria ouvir vocês também, na medida em que eu vou falando, porque não tem verdades, é simplesmente uma interpretação minha, que eu compartilho com vocês, o que eu acho que está acontecendo, o que eu acho que vai acontecer,
traçando cenários, né? Não necessariamente uma verdade, mas algumas verdades que podem ou não acontecer. Então, feita essa premissa, essa ressalva, que é uma mera opinião, não existe certo, não existe errado. Então, legal se vocês puderem interagir também. Ano 2020, a gente tem, sob a minha perspectiva, traçado esse cenário hoje, especialmente um dos maiores desafios que a gente vive, que é o custo de aquisição de leads, custo de aquisição de clientes. Ele está cada vez mais alto, com o surgimento dessas startups, dessas PropTechs, que surgiram com muito dinheiro, gerando atração de leads, ficou cada vez mais caro, cada vez mais difícil atrair lead. A consolidação do mercado de portais também gera essa dificuldade. Então, pessoal, eu queria aproveitar, só interromper um pouquinho, para convidar vocês para a Convenção Secov. Eu vou falar um pouquinho, eu vou ter um painel na convenção falando um pouquinho sobre isso. Não vai ser exatamente igual, mas eu vou trazer aí alguns elementos, vou trazer alguns players que estão no mercado, e a gente vai ter uma arena de inovação muito bacana, que a gente vai trazer essas startups, essas PropTechs, para dialogarem com as imobiliárias e elas procurarem entender o que pode ser interessante para elas adotarem ou não. Então, convido todos aí para a Convenção Secov e também para a nova diretoria de intermediação que está sendo criada no Secov, que eu vou pilotar, e a gente vai fazer a sua constituição oficial no dia 11, onde a gente vai trazer, a gente criou algumas diretorias, diretoria de benefícios, diretoria de portais, marketplaces e outras formas de geração de lead, diretoria do interior. Então, a gente vai ter uma diretoria do interior que vai ter o escopo de aproximar o interior da capital e haver troca de informações entre. De legislação, que acompanha as legislações, a gente tem um núcleo dentro do Secov que acompanha as legislações que podem ter impacto no mercado imobiliário. E de startups e inovação. Então, a gente tem hoje o NE, o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, que acompanha as startups, já tem mais de 200 e poucas startups mapeadas, e a gente procura fazer um serviço de curadoria, né? Procura trazer aquilo que realmente traz impacto para o mercado imobiliário. Então, essa diretoria vai cuidar disso. Vão ser reuniões aí, provavelmente mensais, ou de 45 em 45 dias, e todos estão convidados para essa primeira reunião, que vai acontecer no dia 11 de agosto, às meio-dia e pouquinho. Vai ter o brunch no presencial, porém, para o interior vai ser disponibilizado um link que a nossa amiga Rosa vai disponibilizar aqui no chat. Rosa, você tem o link aí? O convite está 11 horas no dia 11, viu? O convite está às 11 horas, Thiago, mas vai ser um brunch. Então, se o pessoal virtual quiser entrar às 11 horas, a gente ainda não consegue trazer a comida virtual para vocês. Mas vocês ainda, tá, pessoal? Daqui a pouco pode ser que isso mude. Impressora 3D, a pessoa imprimindo um donuts para você comer aí enquanto está interagindo. Então... Só para informar a data também da convenção que você comentou, Ricardo, é de 20 a 23 de agosto. Pode entrar no portal Secov, lá tem os locais para inscrição. Só para informar o pessoal também. Boa, obrigado, Thiago, bem lembrado. Eu faço o convite, mas não falo... É igual churrasco de brasileiro, né? Vamos fazer um churrasco. Você não fala quando, onde, nem quando, né? Nem com quem. Né? Ai. Então, a Lucimara, ela colocou aqui o link do Zoom para vocês participarem da reunião de constituição das diretorias. Nessa oportunidade, a gente vai divulgar alguns benefícios que a gente está negociando aí com alguns portais imobiliários, com algumas startups, benefícios exclusivos para associados. E a Rosa, daqui a pouco, coloca o link para a convenção, né? Acho que é legal também, bem lembrado aí pelo Thiago, colocar o link para a convenção, para quem se interessar. Bom, pessoal, vamos voltar aqui, então, para o contexto, feita essa pausa.
para esse contexto hoje, esse cenário hoje criado, né? A gente tem essa dificuldade. Como é que está se formando aí o modelo de negócio das imobiliárias, né? Vai ser muito comum, cada vez mais, essa questão híbrida, essa questão de vários cenários, vários modelos ao mesmo tempo. Então, essa transformação não vai acontecer da noite para o dia. A gente tem hoje, basicamente, olhando sob a perspectiva da imobiliária, essa questão das lojas off e online. Então, a imobiliária continua tendo a sua sede, continua tendo o seu site, continua divulgando, tendo estratégias digitais de divulgar em redes sociais, impulsionar digitalmente o imóvel, junto com essa questão do off e, sobretudo, com essa presença local, né? A gente sabe que, por mais que aconteça inovação, o imóvel ainda continua sendo imóvel, está lá. Tudo bem, você tem um tal de metaverso aparecendo aí e tal, mas os imóveis existem, as pessoas ainda querem morar e precisam morar em algum lugar que efetivamente exista, que seja material. E aí você tem essa questão dos classificados online, ou seja, os portais que se consolidaram e que as imobiliárias raramente se dão ao luxo de não divulgar nesses classificados. E você tem essa consolidação de algo chamado marketplace. Marketplace mais famoso que vem à nossa cabeça, provavelmente vocês já devem estar imaginando, o Mercado Livre, né? Mas Mercado Livre é de produto, não é necessariamente de imóvel. Como é que é esse jeitão? Vamos ver um pouquinho qual que é o jeitão essas três formas que existem hoje da imobiliária interagir, tentar adquirir clientes, interagir com clientes. Nas lojas online, pessoal, geralmente a imobiliária coloca produtos próprios, acaba sendo um portfólio limitado, né? Diferente de um portal que tem 5 milhões de imóveis, por maior que seja a imobiliária, ela não vai ter isso. Você tem redes, franquias, que podem aumentar essa forma, mas não necessariamente no tamanho de um classificado ou de um marketplace. Você acaba tendo pouca diversidade e o consumidor ele acaba tendo experiências diferentes. Ele tem que ir em diversas lojas online, em diversas imobiliárias, e meio que aquele cenário que eu desenhei para vocês, da redundância de oferta, da redundância de demanda, da espiral de desconfiança mútua, ele acaba existindo. Como é que são os classificados, pessoal? Classificado trabalha muito bem boca de funil, ok? Para todo mundo, o que é boca de funil? Trabalha lá o comecinho da jornada. O cara se interessou no imóvel, clica lá, cai numa imobiliária, cada imobiliária tem um procedimento diferente, cada imobiliária tem uma qualidade diferente, cada imobiliária tem um jeito de trabalhar, e meio que é uma experiência heterogênea, uma experiência que pode ser boa, pode ser ruim. Em regra, a gente tem pesquisas de portais que mostram o tempo, quanto demora o primeiro atendimento realizado por uma imobiliária. E a gente assustou quando saiu isso daí. Eram 36 horas, em média, para a imobiliária dar retorno para o cliente que clicou e queria informação sobre aquele imóvel. O que é uma loucura, né? Um cliente hoje esperar 36 horas. A boa notícia é que isso já melhorou, tá? Isso já faz 3 anos, essa pesquisa. Isso já tem melhorado, obviamente, já tem melhorado com toda a tecnologia, os novos modelos de negócio que estão vindo e a pressão que essas startups, essas PropTechs também trazem, uma vez que elas trazem uma melhor experiência, todos têm que se adaptar e também dar essa melhor experiência. Você acaba tendo uma baixa qualidade de lead. Não é de hoje que as imobiliárias reclamam da qualidade do lead gerado pelos portais. Você acaba tendo uma experiência ruim para o consumidor, porque, como eu mostrei para vocês naquele estudo junto à Fundação Dom Cabral, o imóvel é anunciado várias vezes por diferentes players, informações diferentes, preços diferentes, às vezes o imóvel não existe mais, não está mais à venda, e acaba gerando uma verdadeira espiral de desconfiança mútua, novamente. E como eu disse no início, é boca de funil, significa que não se envolve na transação, né? Então, depois que ele entra na imobiliária, você não sabe o que acontece, você não tem controle da experiência.
E o que é o marketplace, pessoal? O marketplace pode ser de produtos próprios ou de terceiros. Quando você olha para o Mercado Livre, você vê isso. Você tem os vendedores que colocam lá com uma curadoria maior na transação. Ele acompanha. Hoje, você, quando compra um produto no marketplace, você sabe que você vai ter uma curadoria, você sabe que vai ter uma forma de pagamento específica, você sabe que se o produto não chegar, você pode questionar. Então, você tem esses marketplaces se envolvendo mais na transação do imóvel. E, pessoal, aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Eu não tenho a resposta, eu só vou fazer uma provocação. Lembra do cadeado, lá dos anos 70? Pessoal, a imobiliária tinha razão em ficar com receio de que ela estava perdendo a informação? Sim ou não? Era mais fácil ter a informação do imóvel e o cliente não ter a informação do imóvel, não era? Hoje o cliente chega, ele tem toda a informação do imóvel. Então, era legítima essa preocupação? Sim, era legítima. Agora, a verdadeira pergunta não é essa. Resistir a isso era uma opção? Não, porque o mercado ia se transformar. O mercado ia se transformar. E a transformação aconteceu não só no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não ia ser uma ilha diante da transformação mundial que acontece. A pergunta agora, os marketplaces se envolvendo mais na transação. É legítima essa preocupação da imobiliária? Dele se envolver mais na transação, entender mais do cliente, acompanhar o cliente? Lógico que é legítima. Agora, a pergunta é que eu não tenho resposta. Será que isso vai prosperar? O quanto isso tira de poder da imobiliária e de corretores? Eu não sei, mas fica a provocação. Será que vai ser uma resistência inútil? Será que não é legal também negociar as condições, entender as condições, criar mais musculatura entre as imobiliárias para que essas transformações aconteçam num ambiente de maior controle, já que ela é inevitável, em vez do que a gente fingir que ela não existe? Pelo menos enquanto ainda há poder, negociar melhor essas condições, criar musculatura para ter um poder de barganha melhor, são algumas provocações que a gente tem, porque definitivamente a resposta está em melhorar a experiência do consumidor. O que é o marketplace, esse conceito? Especialmente no marketplace imobiliário. Os imóveis são únicos, eles não têm duplicidade. Há uma régua de qualidade do imóvel, de foto, de descrição, de precificação. Então, pergunto para vocês, se o consumidor tem um ambiente que ele tem essa qualidade para ele procurar imóvel, e volume, tá? Quantidade de imóvel, né? Não basta você ter isso no micro, na loja online, porque aí você não tem volume. Aonde o consumidor vai? Numa experiência que é uma bagunça ou numa experiência que é mais organizada? Esse é o primeiro ponto. E quem são os players? Vamos entender como é que está acontecendo essa dinâmica de mercado. Quem são os classificados, pessoal? Todo mundo conhece, não precisa falar, né? Lógico, tem algumas... Eu estou trazendo aqui nível Brasil, mas você vai lá para Brasília, você tem alguns players diferentes, vai para o Nordeste, alguns players diferentes, mas grosso modo a gente tem aí o LX, Bruto Zap, Varreal, Imóvel Web, lembrando que tem se consolidou esses três, né? O LX, Zap e o Varreal se consolidaram, tem o Imóvel Web, você tem alguns outros portais também que estão surgindo. Inclusive a gente vai trazer algumas novidades no dia 11, especificamente para São Paulo, um portal que também vai começar a operação em São Paulo e que vem com uma proposta para ajudar as imobiliárias. Quem que a gente tem de marketplace, pessoal? Quem que é o primeiro? Putz, eu já dei spoiler aqui, eu ia perguntar no chat. Quem que vocês acham que são aí os candidatos natural para marketplace? Galera, responde aí no chat. Enquanto não responder, eu não vou falar mais nada.
Vamos lá, pessoal. Quem que vocês acham hoje que está se consolidando como candidatos para emplacarem marketplaces, para se transformar no marketplace? Ou seja, a imobiliária se conecta ao marketplace e divulga os seus imóveis para poder ter a geração de lead. Porém, esses marketplaces vão ter mais controle dentro do funil. Boa, Angelo! Grupo OLX, Quinto Andar e Loft. Esses são os três principais que brigam. Existem outros players também, né? Você tem também a criação de esteiras que vêm para ajudar o mercado imobiliário. Você vê uma Porto Seguro como iniciativa trazendo um site, o Olho Mágico, vocês já ouviram falar? Dentro disso também tentando ajudar na esteira, numa garantia mais flexível, trazer produtos mais aderentes com o momento atual. Você tem o Zapway+, trabalhando nisso, você tem a Kenlo, você tem a Superlógica, você tem grandes players aí que estão disputando, isso é muito saudável para o mercado imobiliário, ter diferentes players para que haja concorrência, para que haja efetivamente uma melhor experiência do consumidor. Então, a gente tem aí consolidado players como Quinto Andar, como Loft, e também os atuais classificados querendo entrar nesse mercado de marketplace, o que é natural. Eles têm já capilaridade, eles têm relação com as imobiliárias. Então, gente, esse é o cenário que a gente tem de transformação. Se vai emplacar ou não, eu costumo falar que minha bola de cristal é muito boa para enxergar o passado, né? Mas para frente, assim, eu fico aberto para que vocês comentem, falem o que vocês acham. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse cenário durante a convenção, o painel que a gente vai trazer na convenção. A gente vai ter um evento em outubro também, se a Lucimara conseguir me lembrar que eu sou péssimo para a data, a Rede Show, que é o evento da nossa diretoria de intermediação. A gente vai ter um painel específico sobre marketplaces. A gente vai procurar trazer esses players, não estão confirmados, mas se não trouxer, a gente vai falar deles de qualquer maneira. E fico aí à disposição para perguntas, para interação. Tiagão. Vamos ver se surge alguma pergunta aqui no chat, vamos estar aguardando. Mas um pouco do marketplace, para ser mais explícito assim, é uma comparação do Uber com o táxi, né, Ricardo? Acho que Sim. Pode colocar dessa maneira. Os taxistas tiveram que se readequar, né, devido ao marketplace da Uber. Então, é um Sim. ponto assim que faz a gente repensar o nosso mercado e a gente também tem que se adaptar a essa nova cultura, vamos dizer assim. Sim. Sabe que esse exemplo é muito curioso, né? Você tem, geralmente, quando o pessoal falava de Uber, falava de Airbnb, falava dessas empresas, Netflix, que vieram para desintermediar, para trazer o acesso. Na verdade, eles são intermediadores, né? Eles são intermediadores. O táxi não deixou de existir, pelo contrário. Né? Hoje você quer um serviço de mais qualidade. Ironicamente, o que era um serviço de má qualidade, hoje, se você quer mais qualidade, você pega um táxi. Olha a transformação que aconteceu, que curiosa. Né? Então, ou seja, mas qualquer táxi? Não. O táxi que se reinventou. O táxi que não está sujo, que o cara não é mal educado, que o cara não está nem aí, que briga com o cliente. Então, é curioso que existe uma maturidade do mercado. No momento, todo mundo se junta e fala que tem que bater no Uber, né? E depois ele vai se acomodando, ele vai acontecendo. Eu acho que isso vem um pouquinho naquela provocação que eu fiz, Tiago, de será que essa é uma transformação que a gente tem que adotar rápido? Tem que adotar com ressalvas? Ou não tem que adotar? Eu, particularmente, não gosto de colocar muito a minha opinião, mas eu acho que tem que ser adotada com ressalvas. Né? E o que são ressalvas? É entender o modelo, é negociar o modelo, é tentar se juntar. O mercado imobiliário não é exatamente coeso, não é um mercado
notoriamente, não é um mercado conhecido por se juntar, mas talvez seja esse o momento. Pessoal, quem que interagiu aí? Vamos ver, o Ângelo interagiu. Ângelo, você está aí no auditório ou você está sozinho aí? Você colocou aí no auditório da empresa? Tem uma galerinha vendo aí essa apresentação ou está só você? E colocou que está com os gerentes comerciais assistindo. Ah, legal, show. E aí, qual que é a dúvida da galera aí? O que vocês estão achando? É algo que, obviamente, a gente já está acompanhando, a gente já sabe. Eu procuro trazer mais provocações do que indicações, né? Mais um diagnóstico. Legal, pessoal. No chat também a data do Rede Show, que vai acontecer no dia 18 de outubro, Ricardo. A partir das 12 horas na sede do Secov. Legal. Então, dia 18 de outubro, terça-feira, a partir das 12 horas, na sede do Secov. Legal. Pessoal, vamos lá. Mais alguma interação? Mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui 3 pessoas com a mão levantada. O Luiz Pagliuso, o José Roberto e a Patrícia Reis. Vocês apertaram sem querer a mãozinha ou vocês querem fazer alguma pergunta? Tiagão? Ah, sem querer, a Patrícia colocou aqui. Você saiu apertando todos os botões, né? Cuidado com essa brincadeira aqui, meu gêmeo já me fizeram gastar uma nota de compra aqui na internet. Eles pegam meu celular e saem apertando o botão. A probabilidade de comprar alguma coisa é alta. Tiago, então acho que é isso. Se tiver mais algum questionamento, se tiver mais algum ponto, senão a gente pode caminhar aí para um encerramento. Tranquilo. Eu acho que não vai ter mais nenhuma pergunta aqui no chat, mas fica esse questionamento, né, Ricardo? Essas adequações com ressalva e onde nós podemos chegar no futuro, né? A gente tem que entender que a gente não está nos anos 70 e não está nos anos 90. Nós temos que entender que esses pontos passaram e vão passar novos pontos que vai acontecer alguma coisa. A gente tem que entender eles e se adequar. A gente tem que ser meio que igual ao camaleão, né? Se adaptar à nossa nova realidade. Sem dúvida, sem dúvida. O grande problema é que essa realidade ela se transforma muito rápido e as escolhas são difíceis. Mas quando não foi difícil, né? A gente sempre tem uma tendência a achar que o momento atual é sempre mais difícil, né? Sempre pior, mas certamente a gente já deve ter passado por coisas piores, né? Econômicas, dificuldades, etc, etc. É só mais uma dificuldade na equação aí da nossa jornada. Legal, pessoal? Perfeito. Então, eu agradeço a todos, vou passar a palavra para o Tiago caminhar para o encerramento, espero que vocês tenham gostado e estamos junto aí, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, galerinha, um abraço. Pessoal, como não tem nenhuma outra pergunta, vou agradecer a presença de todos, em especial do nosso vice-presidente da rede Secov, Ricardo Paixão, também o diretor nosso regional, Ângelo. Pode falar, Ricardo. Só para a gente acabou não tirando aí, né? A rede Secov ela foi extinta e deu lugar a essa nova diretoria de intermediação, tá? Da qual eu sou o diretor. Então, não existe mais a rede Secov. Então, vice-presidente de intermediação imobiliária. Isso. Diretor. O vice-presidente é o Marcos Lopes. Perfeito. Então, agradecer também em especial aí o Ângelo, nosso diretor regional de Piracicaba, e informar a vocês que essa webinar estará disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 10 de agosto. Agradeço a presença de todos e um ótimo dia a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. Ricardo. Valeu, Tiagão. Obrigado, Rosa. Obrigado, Lucimara. Obrigado, Alexandre.